Graça e paz. Não, acho que vocês não jantaram, acho que é verdade, né? Deixou para isso depois do culto, né? Graça e paz. Uma excelente noite a todos vocês. Eu quero aproveitar uns minutos antes, porque a gente nunca sabe o que acontece no final. Que nem hoje de manhã, você que não pôde estar aqui, não conseguiu vir, o Senhor fez uma renovação de aliança com a liderança aqui nesta manhã. Deus renovou a aliança com os líderes e também Deus chamou novas pessoas nesta igreja para estar servindo. E foi muito lindo, mas isso aconteceu no final, foi um mover de Deus e eu creio que a partir desta manhã, essa igreja vai se estender de uma forma muito mais sobrenatural na questão de líderes, para que haja uma multiplicação sadia neste lugar. Mais sadia ainda do que Deus já vem fazendo neste lugar. Eu quero então aproveitar esses minutos antes para agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela vida dos pastores Cleófa, Goretes. Vocês estão sendo incríveis. Nos sentimos muito amados, sabe? Nos sentimos cuidados, nos sentimos em casa. De verdade, eu me sinto em casa. Eu vou e volto dirigindo o carro do pastor todo dia, e até o carro dele eu já estou, né? Olha, fiquei no quarto deles, cederam o quarto deles para a gente, dirigindo. É muita bênção, queridos. É muita bênção, eu me sinto... Hoje o pastor Adilson disse assim que ele no primeiro dia nem tomou água aqui nessa taça, porque ele disse que essa taça aqui era a taça de Salomão, sabe? Olha só onde eles servem água para a gente, queridos. Então eu me sinto... Verdade, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu de uma coisa tão linda como essa aqui, né? Então, muito obrigado, pastores, obrigado pelo carinho da igreja, obrigado por todos vocês. Foi um tempo muito especial estar aqui. Ainda tem essa noite, Deus ainda tem muito a ministrar as nossas vidas, mas eu já quero agradecê-los. Desde o primeiro congresso, eu disse ao pastor, a gente tem acompanhado, e as mídias sociais hoje, ela nos aproxima muito, elas nos deixam mais pertinhos. E eu tenho acompanhado muito a Insegec, Espírito Santo, Rio Grande do Norte. Não sei explicar, não é uma coisa natural, mas os meus olhos, meu coração tem se estendido para esse lugar. Um amor para com esse lugar. Tem muitas pessoas na nossa cidade, provavelmente nós temos irmãos nossos que estão nos acompanhando também lá em São José dos Campos. Eles aprenderam a amar vocês sem conhecer vocês. De tanto que a gente compartilha sobre vocês, né? E para nós é uma grande honra, uma grande alegria estar aqui nesta noite, nesses dias, nesse congresso, participando desse tempo de comunhão, juntamente com vocês. Amém? Muito obrigado mesmo. Só não se esqueçam aí aqueles que tiraram as fotos com a gente ontem, e se alguém for tirar hoje, depois você marca a gente lá, viu? Nos stories, coloca lá, senão eu não sei, eu não vou achar minhas fotos por aí, não vou saber quem é que tirou, não vou te conhecer, não vou lembrar de você. Então você entra lá no @rosivaldo.merloto_12, que é o nosso Instagram, e você vai então, marca a gente lá e a gente conseguirá estar mais pertinho ainda. Amém, queridos? Eu quero que você incline sua cabeça neste momento, nós vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado por estarmos aqui. Minha gratidão a Deus por este tempo, e eu quero convidar mais uma vez a presença doce do Espírito Santo para ministrar as nossas vidas nesta noite. Que o Senhor tenha liberdade para trazer a nós uma palavra rema, uma palavra revelada. Que o Senhor possa ir além, Pai, de toda a instrução intelectual e atingir o nosso coração, atingir o nosso espírito nesta noite. Nós queremos, meu Deus, mais do que a letra. Nós queremos aquilo que está por trás da letra, Senhor.
É isso que traz vida aos nossos corações. E nós queremos receber essa vida no nosso espírito nesta noite. E entender a palavra, receber a palavra no nosso coração, no nosso espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Hoje eu quero compartilhar com vocês o último tema do congresso que foi nos dado. Eu já disse isso e quero repetir nesta noite de encerramento e agradecer a Deus pela vida dos pastores de vocês que foram usados pelo Espírito Santo para trazer esses temas para este congresso. E eu quero assim insistir com vocês, que se vocês não conseguiram estar aqui, eu sei que nem todos, devido ao trabalho, devido a alguma outra situação, talvez de enfermidade, de doença, não pôde estar aqui. Depois vocês entrem no canal da igreja e se exponham a essas ministrações. Revejam as ministrações, até aqueles que estiveram presencialmente. É importante que você de novo possa estar ouvindo outra vez as ministrações que foram ministradas neste lugar, porque os pastores de vocês, eles foram muito usados por Deus para colocarem os temas específicos concernentes a este congresso que está acontecendo aqui. Você que está nos visitando nesta noite, talvez você não veio nem sexta, não passou o dia aqui ontem, durante a manhã, durante a noite, hoje de manhã, e só apareceu aqui agora. Você com certeza veio a convite de alguém. Peça a esse alguém o link, o canal da igreja e se exponha também às ministrações para que você veja o que foi que Deus fez. E o que está acontecendo no encerramento desta noite é algo que com certeza marcará a história dessa igreja de uma forma muito especial a partir de hoje. Eu sei disso, não porque esse congresso é um congresso mais importante, não, porque ele vem somar com tudo aquilo que Deus já vem fazendo, e coisas maiores acontecerão, cultos especiais acontecerão, congressos especiais acontecerão, seminários, tudo que Deus fez, está fazendo e fará, faz parte de um todo daquilo que Deus quer e vai fazer nesta igreja. E o tema que nos foi conferido nesta noite é: forme os seus 12. E viva o milagre da multiplicação. Eu quero focar nisto, porque depois da gente ganhar, da gente consolidar, discipular, nós somos enviados. E quando nós saímos, queridos, da capacitação destino, nós vamos para um reencontro. Neste reencontro, após esse reencontro, ali nós recebemos ministrações sobrenaturais. E neste reencontro, ali nós somos ungidos e nós somos enviados a abrir as nossas células. E quando nós somos enviados a abrir as nossas células, nós já somos desafiados a fazer parte de um grupo de 12 em formação. Não é um grupo de 12 pronto, mas ele já começa a ser formado, porque é neste momento, neste degrau, que quando nós somos enviados para o último, que é o enviar, neste momento nós somos desafiados a fazer parte de uma equipe de 12. E nesta noite eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a importância de ser e fazer parte de uma equipe de 12. Há algo muito importante, queridos, e nós precisamos entender isso não de uma forma aqui na mente, mas entender isso no nosso espírito, no nosso coração. O que é ser parte? Onde Deus nos ensina, como Deus nos ensina, onde nasceu, o que significa isso? E eu tenho visto, percebido, entendido que ainda que o trabalho para desenvolver os ministérios inclua assim diferentes áreas na igreja, uma coisa que eu tenho visto, queridos, que o coração da visão e o fundamento do crescimento, nós estamos aqui falando sobre formar os 12 e viver um milagre de multiplicação, um milagre de crescimento. E o que eu tenho percebido é que o coração da visão e o fundamento do crescimento ministerial está na formação das nossas equipes de 12. É através da formação de líderes dessas equipes que nós conseguimos viver o milagre da multiplicação. Sabe por quê? Porque acima de qualquer coisa, a visão celular, ela é relacionamento. Diga comigo, relacionamento. O que é relacionamento? Eu estou casado este próximo mês,
Eu completarei 29 anos de casados. Próximo ano, 30 anos de casados. Durante todos esses anos em que eu a conheço, já dá aí quase, está indo para 34 anos que nós nos conhecemos. Quando eu conheci a Priscila e ela me conheceu, nós tínhamos nós agíamos de algumas formas, porque nós não tínhamos relacionamento, nós não conhecíamos um ao outro. Mas o tempo foi passando, o relacionamento foi se estreitando, e hoje eu a conheço, a Priscila, com um olhar, o jeito que ela coloca o cabelo dela, a gente já percebe se ela está ou não, né? Sempre foi legal, né? Você viu, né? Você viu assim, ó. Do jeito que coloca o cabelo, eu disse se ela está legal ou não. Nunca não, sempre legal. Vocês entenderam aí, né? O cabelo que não está legal. Então, o relacionamento, nosso tempo de convivência, fez com que a gente se conhecesse de uma forma muito profunda. E é muito importante, queridos, que cada líder coloque todo o seu coração neste tempo de qualidade para formar a sua equipe de líderes, e no nosso caso aqui, a equipe de 12, assim como Jesus fez. Em outras palavras, nós precisamos passar tempo com os nossos discípulos. Nós precisamos estar com eles, tomar um cafezinho com eles. Nós precisamos sentar à mesa com eles. Nós precisamos estar juntos. Sabe, queridos, Jesus, ele sabia que ele só teria 3 anos e pouquinho, 3 anos e meio para realizar a obra de Deus no contexto de cumprir o seu ministério. E ele sabia que não poderia fazer isso sozinho. A Bíblia diz que foi por isso que ele requereu para si, ele trouxe para si, ele chamou para si uma equipe de pessoas. E eu quero ler um texto com vocês, começar lendo esse texto. Nós vamos ficar aqui um pouquinho nele, que está em Mateus capítulo 9, versículo 36 ao 38. Nós vamos ver na versão atualizada, revista e atualizada, Almeida revisada e atualizada, diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. É aí, queridos, quando o Senhor dá uma ordem. No próximo texto ele diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Mas não para por aí. Deste capítulo, pula para o capítulo 10. Vem o primeiro versículo do capítulo 10. Aqui nós vemos como que o Senhor então começa a chamar os seus discípulos. E ele declara assim, 10:1. E deu-lhes, ele chamou os seus discípulos para si e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Vamos entender um pouquinho esse contexto. A equipe que Jesus aqui, na verdade, queridos, foi tão importante que ele escolheu que cada nome dos seus discípulos está registrado nas Escrituras. Inclusive, há uma descrição dentro desse contexto onde Jesus ele diz qual é a missão desses discípulos. Aqui diz que Deus começa a descrever a missão dos 12, as suas funções, de acordo com as instruções do Mestre. Deu-lhes poder, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir, para curar. Jesus foi dando a descrição pelo qual eles haviam sido chamados. Deu nome, registrou esses nomes, está registrado, e foi dando a descrição daquilo que eles deveriam fazer. Veja a importância que Jesus estava dando quando chamou esses homens para estar ao seu lado. Ou seja, o Senhor Jesus, ele não nos deu, ou melhor, o exemplo de trabalho em equipe. Foi ele quem nos deu esse exemplo, de formar
Um grupo de 12 homens, a quem ele preparou, a qual ele derramou neles o seu caráter, o qual ele derramou nele a sua própria vida, a fim de que eles fossem colaboradores durante o seu ministério aqui na terra, naqueles 3 anos e meio de preparação, e depois que ele partisse, quem daria continuidade àquilo que Jesus estava fazendo seriam eles. Seriam esses homens. Agora, se o próprio Jesus, sendo Filho de Deus, deu tanta importância ao trabalho em equipe, queridos, por que nós não haveríamos de fazer isso? Por que nós não vamos dar uma ênfase, uma importância a isso? Agora, é claro que para isso acontecer, a experiência nos mostra algo. Quando eu digo experiência é caminho andado. O apóstolo Valnice nos diz isso. A experiência nos mostra que antes que a visão, no caso aqui dos 12, seja captada aqui na nossa mente, antes que a visão seja captada no nosso intelecto de uma forma racional, na nossa mente, primeiro esta visão deve ser captada, recebida no nosso coração e no nosso espírito. Se nós não entendermos isso, queridos, no nosso coração, no nosso espírito, esta visão ela não consegue avançar. Porque ela não é um método, ela não é só uma estratégia, ela é muito mais do que isso. Por isso que acontece que a visão que você recebe, ela precisa ser recebida, não de uma forma intelectual, mas internalizada dentro de nós. Ela tem que ser internalizada dentro do nosso coração. Quando isso acontece, ela rompe com todos os esquemas de uma liderança tradicional. E aí o que acontece? Nós concentramos em uma só pessoa. É isso que a liderança tradicional faz. Ela concentra as forças em cima do pastor Cleófas, da pastora Gorete. Concentra a força em cima de pouquíssimas pessoas, mas quando nós recebemos essa visão no nosso espírito, a gente começa a perceber que agora não é em cima só de uma pessoa que o trabalho vai ser desenvolvido, mas nós vamos dar oportunidade a todo aquele que tenha passado por um processo de restauração, de capacitação, e essa pessoa agora vai fazer parte de uma equipe de trabalho. Uma equipe de se envolver com o ministério. Ou seja, quando esta visão entra nos nossos corações, queridos, não é incômodo ministrar horas e horas para as pessoas. Nós fazemos com amor. Quando esta visão entra no nosso coração, não é incômodo a gente ministrar 1, 2, 3 universidades, 4 universidades da vida. Nós terminamos domingo passado, hoje faz uma semana que nós terminamos a nossa 3ª Universidade da Vida neste ano de 2022. E vamos iniciar a próxima. Não é incômodo quando nós amamos. Não é incômodo, queridos, ministrar encontros e outro encontro e outro encontro. Quando esta visão cai no nosso coração, não é incômodo a gente ensinar as pessoas na capacitação destino. Não é incômodo a gente dirigir células de evangelismo e as células de discipulado, que são as células com as nossas equipes de 12. Não é incômodo. E aí, além disso, nós desfrutamos, queridos, cada vez mais desse tempo, quando nós nos reunimos com a nossa equipe de 12. Eu disse aqui, eu tenho me reunido todas as quintas-feiras à noite, é o horário que nós conseguimos lá para envolver toda a equipe, das quinta-feira à noite, das 9h30 da noite, das 21h30 até as 23h30, nós nos reunimos, temos 1 hora de oração com a equipe. E depois, 1 hora de oração, depois dessa hora a gente compartilha, a gente abre o coração, a gente traz as nossas necessidades, oração um pelos outros, pelos nossos familiares, pelos nossos filhos. Esses dias, alguns da nossa equipe de 12, teve uma situação, ele precisou ser internado, ficou 1 semana no hospital. Foi uma situação difícil que ele viveu. A esposa dele tinha tido uma situação também, já uma situação fazendo um exercício, se machucou, daí a pouco ele fica assim, hora que ele sai do hospital, a mãe da esposa dele, que é 12 da pastora Priscila, sofre um AVC, paralisa o lado,
ela foi para casa, acho que quinta-feira da outra semana, e aí esse irmão não pôde ir na nossa reunião de 12. E durante todas as nossas reuniões, nós estávamos lá, vamos orar pelo irmão Valdir. Sabe, queridos, essas reuniões, esse momento é um momento em que nós nos protegemos, nos guardamos, nós levantamos um muro de proteção. Tudo começa com um nascer para a visão. A visão tem que nascer dentro de nós. Ela tem que cair no nosso espírito. E aí nós vamos crescendo nesta visão. E automaticamente, queridos, nós nos apaixonamos por ela. Nós nos apaixonamos. Se você puder captar a visão no seu coração, você poderá vê-la, você poderá senti-la, você poderá amá-la, pois aquilo que nós não vemos, com certeza será difícil a gente amar. Será difícil a gente captar. Lembre-se que nós estamos falando sobre formar os nossos 12 para viver o milagre da multiplicação. E para isso, queridos, nós precisamos depender totalmente do Espírito Santo. Dependência total do Espírito Santo. Para quê? Para criar uma atmosfera de crescimento. É o Espírito Santo que vai acrescentar, é Deus que vai acrescentar. Mas nós temos que ser essas pessoas para gerar, para trazer na dependência dEle esta atmosfera. Para que a visão que ele se desenvolva, nós devemos criar uma atmosfera onde o ganhar as almas, onde fazer discípulos, seja algo muito natural. Seja algo assim, um estilo de vida. É isso que esta visão nos proporciona. Eu disse na primeira ministração aqui nesta conferência, falando sobre o livro de Mateus, capítulo 28, do versículo 19 e 20, sobre a grande comissão, que a visão nada mais é, queridos, do que um propósito para que nós cumpramos a grande comissão. Para que a gente cumpra o propósito de Deus. E hoje, por caminhar, queridos, eu diria assim, bem mais pertinho dos pastores César e Emma Cláudia, com a direção da nossa amada apóstola Valnice, nos ter conferido esta graça da gente estar compartilhando, recebendo deles e compartilhando com a Ensengec, por a gente andar bem pertinho deles, por andarmos um pouco mais pertinho dos pastores Eli Emerson, Johanna Proença, eu percebo uma coisa, queridos, que lá na Colômbia, graças à ajuda do Espírito Santo, eles conseguiram criar um ambiente, criar uma atmosfera propícia para o crescimento, em que o próprio Senhor colocou uma força interior no coração daqueles irmãos, para que eles possam, queridos, de uma forma assim como um motor, sabe, quando você liga um motor, todas as peças do motor entram em funcionamento. A gente percebe isso, essa força interior em cada cristão, funcionando como um motor que lhes dá um ritmo de multiplicação que não para de crescer. Todos podem fazer a visão sem sentir nenhum estresse, sem sentir nenhum cansaço, porque eles aprenderam a conquistar tudo em oração. Eles aprenderam a conquistar tudo no joelho, no jejum, na intercessão. Sabe por quê? Porque eles sabem que a visão funciona. A visão funciona, queridos. Na nossa nação brasileira, se a visão não funcionasse, nós não veríamos alguns ministérios muito promissores, muito grandes, vivendo este contexto da visão. Enquanto nós estamos aqui, ministrando este congresso, o pastor Laudejair, o coordenador da visão celular no Brasil, ele está também ministrando um congresso em Amazonas, em Manaus. Mostrei uma parte para o pastor Cleófas. Antes de ontem, tinha mais de 3.000 pessoas reunidas num congresso na Amazonas, lá naquele lugar em Manaus, onde aparentemente, queridos, uma época parece que a visão celular ali tinha morrido.
Deus está resgatando. Nós paramos de viver agora, antes de ontem, 40 dias de oração. Nós estamos como em Segec orando, nós estamos vendo tantos focos de oração. Deus está resgatando e trazendo essa força interior no nosso coração. E aqui no Espírito Santo, nós vamos ver essa multiplicação também. Amém, queridos? Jesus, ele recebeu do Pai uma herança ministerial, o qual ele deveria cumprir aqui na terra, mas uma coisa interessante, queridos, é que ele decidiu de uma maneira muito generosa, sabe fazer o quê? Repartir essa herança ministerial com 12 homens. Ele não ficou com aquela herança ministerial que ele recebeu para si. Ele chamou 12 pessoas e repartiu de uma maneira muito generosa esta herança ministerial, onde ele deu a cada um dos seus discípulos, dos seus apóstolos. E se você lê ali, principalmente nos evangelhos, você vai perceber que Jesus não só não só repartiu essa herança ministerial, mas Jesus elevou esses homens de uma maneira à sua própria posição, porque Jesus diz assim, que ele deu a eles autoridade. A autoridade que estava sobre Jesus foi entregue a esses 12. Isso é maravilhoso, queridos, porque algo similar acontece no ministério hoje. Por que eu digo isso? Nós estamos aqui falando de um conceito diferente do que se usava na antiguidade. Por quê? Porque o tradicionalismo, ou tradicionalmente, o líder, ele era, na verdade, o homem da unção. Só o pastor, só o líder. Ele era o homem da unção, era aquele que tinha que fazer tudo, é aquele que tinha que fazer todas as coisas, isso de uma forma tradicional. E as demais pessoas, elas tinham o quê? Uma atitude passiva, uma atitude em que ficava esperando do homem de Deus todas as coisas, dependiam de tudo aquilo que o líder ia dizendo, e eles, era assim. Agora, quando nós olhamos para essa visão, o que Jesus fez? Jesus, ele vem, ele reparte entre esses 12 homens. Quer dizer então, queridos, que o pastor toma os seus 12, pega esses 12, eleva-os ao nível ministerial, esses recebem do espírito do líder, eles bebem da vida do líder, eles bebem da unção do líder, do ensino do líder, da riqueza, da sabedoria do líder que Deus deu a ele, porque eles assim fazem, nós fazemos como Jesus fez. Aqueles homens começaram a beber do seu líder Jesus. Isso, queridos, não é uma estratégia. Isso é algo que Jesus viveu e nos ensinou. Jesus disse assim: Pai, quero que aonde eu estiver, eles estejam comigo. Jesus elevou os seus 12 ao seu próprio nível espiritual. Se os seus 12, queridos, aprendem, e foi o que aconteceu, receber de Jesus, quando Jesus parte, esses 12 começam a repartir aquilo que eles haviam recebido. Se os nossos 12 aprendem a se reproduzir em outros 12, aquilo que nós, como servos de Deus, plantamos, investimos na vida dessas pessoas, se nós alcançamos essa primeira geração, com certeza, eles alcançarão a segunda geração, e isso mostrará que você terá uma liderança, então, aprovada, que reproduzirá de uma maneira ilimitada, de uma maneira que não para de crescer. Então, se nós formamos 12 pessoas de uma forma bem sucedida, mas elas não conseguem reproduzir-se, elas não conseguem avançar, consequentemente não haverá o crescimento nem a multiplicação. Eu quero agora entrar num ponto, queridos, onde eu gostaria que todos nós tivéssemos
um foco. Nós precisamos ter um foco no contexto da formação da equipe de 12 pessoas. Nada do que existe, existe sem propósito. Tudo tem um propósito. Tudo o que existe nesse mundo, antes de ser criado, foi pensado. Sim ou não? Tudo tem um propósito. Tudo. Por exemplo, essa taça aqui, ela tem um propósito. Ela foi criada para servir água, ou um suco, ou um chá, mas ela tem um propósito. Ela foi criada para isso. Esse microfone que eu estou aqui falando foi criado por um propósito. Esse celular foi criado para um propósito. Tudo tem um propósito. Quem pode dizer isso comigo? Existe um propósito para tudo. Diga mais forte, existe um propósito para tudo. Agora, quando nós desconhecemos o propósito, normalmente o abuso é inevitável. Quando nós não conhecemos o propósito desta taça, nós poderemos abusar do propósito pelo qual ela não foi criada, do celular e assim por diante. Por exemplo, queridos, se nós não conhecemos o propósito de um casamento, pode haver abuso no contexto do casamento. Se nós não conhecemos o propósito, por que nós temos filhos e os filhos estão debaixo do nosso teto, nós podemos abusar dos direitos sobre os nossos filhos. Se nós não conhecemos o propósito do que é uma liderança, pelo qual os 12 faz parte, qual é o propósito de ser um líder de célula, e qual é o propósito específico que nós estamos falando desta noite aqui, qual é o propósito de 12? Se eu não conheço qual é o verdadeiro propósito do que é ser 12, naturalmente eu posso abusar deste conceito e abusar dessa liderança do que é ser 12. Por exemplo, imagine se eu pego aqui esse celular e aí eu preciso... sei lá, eu chego lá na casa do pastor Cleófas e ele diz: Rosvaldo, eu preciso colocar ali um quadro ali na parede, você pode me ajudar? Eu digo: claro, pastor. E aí diz: onde está o quadro? Está aqui. E o prego? Está aqui. E o martelo? Diz: não tem martelo. Aí eu pego o meu celular e vou lá pregar. O que vocês acham que vai acontecer? Eu estou usando isso fora de um propósito. Ele não foi criado para martelar um prego. Por eu desconhecer o propósito, talvez, dele, o que vai acontecer? Eu vou abusar disso daqui. Eu vou abusar dessa questão. E o discipulado, queridos, tem um propósito. Tudo tem um propósito. Quando Jesus disse assim: ide, fazei discípulo, ele tinha algo da cabeça. Ele estava pensando em alguma coisa. E se eu não entender a razão do discipulado, queridos, naturalmente eu vou acabar abusando disso. Nós abusamos do conceito de discipulado. E vocês aqui, e nós, por exemplo, lá em São José dos Campos, queridos, nós trabalhamos em um projeto sobrenatural e maravilhoso, que é a visão celular no governo dos 12. Mas nós precisamos conhecer qual o propósito disso, porque se nós não conhecemos, nós acabamos abusando, como na nossa nação, infelizmente, muitas pessoas, por não conhecer isso corretamente, acabou abusando desse conceito. Se você já parou, queridos, para pensar, eu não sei se você já parou, para pensar por que a visão celular existe. Por que a visão G12 existe? Você já parou para pensar qual é o propósito dos 12? Se a gente entender o porquê os 12 existem, com certeza nós teremos um maior êxito, um maior sucesso e seremos mais assertivos naquilo que nós precisamos fazer. Mas nós precisamos conhecer, nós precisamos demandar tempo. A equipe de 12 tem um propósito e eu creio que a partir deste congresso, vocês irão viver e experimentar algo, queridos, precioso através das equipes de discipulado. Eu creio que vocês vão viver. Quando se fala de propósito, nós estamos falando da intenção
original de algo existir. Original vem da palavra origem. Quando nós falamos de propósito, então, a gente está falando qual é a intenção original da gente estar fazendo, vivendo alguma coisa. Nós então voltamos à origem, voltamos àquilo o qual é o original para a gente ver por que aquilo existe, para que aquilo acontece. Então a grande pergunta hoje, aqui nesta noite é: qual é a origem dos 12? Por que eu tenho que formar a minha equipe de 12? Por que eu tenho que formar esses homens? É porque é uma visão que a gente ouviu do pastor César, da apóstola Valnice, de fulano, de ciclano? Não, queridos. E é isso que nós precisamos entender: a origem não está em homens. A origem não está em pessoas. Eu preciso entender, porque se eu e você não entendermos, sabe o que vai acontecer? Pode haver abuso nas questões de liderança dos 12, e eu preciso entender qual é a intenção original dos 12. Ou seja, se eu quero entender qual é o propósito dos 12, para que haja êxito, para que haja sucesso, nós precisamos então voltar à origem. Nós precisamos então voltar aonde tudo começou. Nós precisamos ver qual é a intenção original de ser 12. Qual é a intenção original de fazer parte de uma equipe? Qual é a origem dos 12? Onde começou os 12? Qual foi a primeira menção na Bíblia? Qual foi o primeiro conceito que os 12 aparece na Bíblia? Qual é o texto que traz esse contexto de 12 na Bíblia? Eu não quero, queridos, nessa noite me deter aqui nos 12 como número, sabe, o contexto de números, ficar falando sobre, mas a gente sabe que os 12 significa governo, tem uma autoridade. Eu quero me deter nesta noite nos 12 como equipes, pessoas, 12 pessoas. É nisso que eu quero nesta noite trazer sobre vocês como igreja, porque, queridos, eu creio que esse contexto de nós formarmos as nossas equipes, a partir da equipe dos pastores aqui, de trabalhar com as suas equipes de 12, e vocês fazerem parte disso, vocês vão ver como que naturalmente as coisas acontecem aqui no Espírito Santo. Qual foi? Até porque, queridos, se a gente for usar aqui o número 12, desde Gênesis 1, capítulo 1, o Senhor já trouxe um conceito do número 12, que era para governar. Você vai ver que a Bíblia diz assim, que o sol, ele foi criado para governar o dia. E ele tinha quantas horas? 12 horas. O dia tem 12 horas. A lua foi feito para governar a noite. A noite tem quantas horas? 12 horas. Não é nesse contexto que eu quero trabalhar aqui, no contexto de número, de governo, embora seja governo os 12. Porque desde Gênesis você já vai vendo que o sol foi feito para governar o dia, tinha 12 horas, a lua 12 horas para governar a noite, mas nós vamos nos deter aqui, queridos, nessa noite, nesse contexto, nesse conceito de equipe. Aqui Deus, onde eu quero compartilhar com vocês, Deus aparece para Abrão, e o nome dele e de Sara, a Bíblia diz que é mudado, eles deixam de ter um nome de pais exaltados para se tornarem pais de multidões. E o Senhor promete para eles que eles teriam um filho. E quando nós lemos a Bíblia, queridos, eu quero ler com vocês em Gênesis, capítulo 17, versículo 20 e 21. Esses dois versículos, olha só, nós estamos aqui falando dos filhos de Abraão. Vamos ler. Quanto a Ismael, eu te vi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará quantos? 12 o quê? Príncipes, e dele farei uma grande nação. Queridos,
a primeira vez que o conceito de equipe de 12 pessoas para governar aparece nesse versículo. Aparece aqui. Versículo 21 diz assim: a minha aliança, porém, estabelecerá-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Olha só, queridos, o plano de redenção foi através do seu filho Isaque, que era o filho da promessa. Era a partir de Isaque que aconteceria o propósito, o crescimento, a multiplicação da nação de Israel. Mas a gente percebe aqui que a primeira vez o crescimento, a multiplicação, os 12, não foi estabelecido com Jacó. Ele já foi estabelecido com Ismael. O primeiro conceito de 12 que aparece na Bíblia está aqui. Agora, nós vamos nesta noite, queridos, pegar esses 2 textos aqui, vamos trabalhar um pouquinho algumas coisas. Primeira coisa, que os 12 são uma ideia de Deus. Diga comigo, os 12 são uma ideia de Deus. Vem da mente de Deus. Originou-se em Deus. Isso aqui, queridos, não é uma ideia humana. Ter 12 é coisa de Deus. Como eu disse, não é uma invenção do pastor César, não é uma invenção da apóstola Valnice, não é uma invenção dos pastores do século 21, do século 20, do século 21. Quando se trata de governo, de autoridade na terra, Deus não pensa em 3, Deus não pensa em 7, Deus não pensa em 13, Deus pensa em 12, governo. Não é coincidência, queridos, que na mitologia grega, se você for verificar, você vai ver que são 12 deuses olímpicos. Não é coincidência que quando as pessoas trabalham com signos, você vai ver que trabalham com signo tem um propósito. Qual é? Reger a mente, os pensamentos de muitas pessoas. Quantos signos são? 12, são 12 signos. Não é coincidência, queridos. Se você for ver e estudar um pouquinho, você vai ver que na Índia existem milhões de deuses, mas acima dos deuses, desses milhões de deuses, existem os deuses estelares na Índia. E você quer aí arriscar quantos são os deuses na religião hindu? Tenho certeza que você não vai errar se você arriscar. 12. Por que nós estamos trazendo, queridos, isso daqui? Para entendermos que a primeira coisa é que o governo, o formar uma equipe, não é uma ideia humana, é ideia de Deus. Deus estabeleceu isso. Daqui a pouco nós estamos aqui no livro, no Velho Testamento. E muito interessante, ontem quem estava aqui ouvindo o pastor Cleófas ministrando sobre o Velho e o Novo Testamento. O que um faz com o outro, o que o outro faz com um. Nós estamos aqui um pouquinho olhando para o Velho Testamento. Então a primeira coisa, diga comigo, é os 12 está na mente de Deus. Segundo, a Bíblia diz, queridos, que esses 12 são príncipes. Diga comigo, príncipes. Quando você fala ou pensa em príncipe, o que é que vem à sua mente? O que vem à sua mente? Príncipe é filho do rei. Sim, é filho do rei. E esses príncipes, naturalmente, eles representam então um reino. Sim ou não? Eles representam um reino. Por isso que quando Jesus, o Rei dos Reis, chegou aqui na terra, a primeira coisa que ele disse foi: é chegado o reino dos céus. Ou seja, quando Jesus veio, ele trouxe juntamente o reino com ele, porque onde o rei está, o reino está
com ele. Onde o rei está, está o reino com ele. Jesus aqui chega à terra, o reino vem com ele na terra. O plano, a ideia de Deus sempre foi trazer o céu aqui na terra. Sempre foi esse. Agora, como eu posso saber se o reino de Deus está se manifestando em algum lugar nos dias de hoje, queridos? Se o que está acontecendo aqui na terra já aconteceu no céu. Por exemplo, a Bíblia diz aqui que os 12 príncipes, é muito lindo, eu pego isso, queridos, a palavra de Deus, ela me encanta demais, porque quando a gente olha esse contexto, os 12 príncipes, eles são representantes de um rei, eles têm a autoridade do rei, eles têm a legalidade do rei, eles têm o aval do rei. Os príncipes é a extensão do rei. Então, os 12 que são príncipes, porque está na mente de Deus, os 12 existem para trazer os céus aqui na terra, para manifestar o reino de Deus em qualquer lugar, aonde quer que esses 12 chegam. Então, onde há uma equipe de 12, vai ter o sobrenatural de Deus, vai ter o governo de Deus, o céu vai se manifestar naquele lugar, o sobrenatural. Lembre-se, queridos, que nós estamos aqui entendendo por que Deus criou essa coisa de equipe de 12. Nós estamos aqui vendo a origem onde tudo começou. Primeiro, é uma ideia de Deus. Segundo, os 12 são príncipes, são representantes de um reino. Onde os príncipes chegam, eles representam o seu reino. Onde o reino de Deus está aqui, queridos, a Bíblia diz que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como ela é feita no... Existe doença no céu? Se o reino de Deus, o céu, não existe doença, onde os 12 entram, não pode haver enfermidade, porque entra autoridade através dos 12. Nós, queridos, onde entramos, nós representamos o reino de Deus. Essa é a mente de Deus, nós estamos entendendo aqui onde tudo começou. Terceiro ponto que eu quero aqui, olha só o que Deus diz, no texto ainda: farei Ismael abençoado. Abençoarei Israel, diz a Bíblia, faloei frutificar e multiplicar. Queridos, frutificar e multiplicar são resultados da bênção de Deus. Ismael recebeu também esta bênção. Queridos, quem recebeu essa palavra antes de Ismael aqui na terra? Alguém aqui se lembra? Quem foi que recebeu essa palavra aqui antes de Ismael, que diz que ele seria abençoado, que ele iria frutificar, que ele iria multiplicar, que ele iria encher a terra? Quem é? Gênesis capítulo 1. A Bíblia diz lá no versículo 28, e Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Olha só, a mesma expressão de Adão é usada para Ismael, a mesma. Adão, ele era um governador. Deus disse a ele: Adão, você vai frutificar, multiplicar, você vai encher a terra, sujeitar-a e dominar. Você vai ter o governo. Esta mesma expressão, queridos, agora é lançada sobre Ismael. Por que nós estamos compartilhando um pouquinho disso, queridos? Porque quando Adão ele foi criado, o primeiro pensamento de Deus sobre o homem foi domínio, foi governo, foi de liderança. Você não foi criado para ser dominado por nada. Nós fomos criados, queridos, para ter o domínio sobre todas as coisas.
Nós não fomos criados para que o vício nos domine, nós fomos criados para dominar os vícios. Nós não fomos criados para que o dinheiro nos domine, nós fomos criados para dominar o dinheiro. Nós não fomos criados para ser dominados por nada, Deus nos deu autoridade de domínio. O último estágio aqui nesse texto, você vai vendo, é frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitai-a e dominai. Nós entendemos, queridos, que antes da gente dominar algo, existe um processo, e esse processo começa com a frutificação. Primeiro frutifica, depois multiplica. E aí nós entramos no poder do governo. Se é possível, queridos, a gente, como Jesus nos deixou isso, dominar, por que nós não dominamos? E uma das coisas, queridos, que a apóstola Valnice nos ensina muito, só é possível dar fruto quando existe uma semente. E da semente de uma laranjeira vai nascer laranja. Só é possível se houver uma semente. E qual foi a primeira semente que Adão ouve do seu pai? Quando Adão, querido, se desperta, que ele foi criado, a primeira coisa que ele ouve do seu pai é: Adão, dê fruto. Adão, frutifique. Adão, e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai. Frutificai. Então, queridos, nesta noite, a grande pergunta é: dar fruto do quê? Do que é que eu tenho que dar fruto? Pois para dar fruto é preciso ter uma semente. Mas qual semente que eu vou frutificar? Qual semente que eu vou germinar? Quando o Espírito Santo entrou em Adão através do sopro, o Senhor disse assim: frutificai, dê fruto. De que fruto, queridos? Da semente que ele estava recebendo, do fôlego de vida. O Espírito estava entrando naquele homem. Que Espírito era esse? O próprio Espírito de Deus. A santidade, a essência de Deus estava entrando em Adão. O que é que ele tinha que frutificar? A santidade de Deus. Ele tinha que frutificar a semente, o fôlego de vida, a essência de Deus, a santidade de Deus. Ele deu do Espírito Santo, que era Ele próprio, colocou dentro daquele homem. E hoje, queridos, o que o Espírito Santo fez, o que Deus fez, é colocar Ele mesmo dentro de nós. Deus está em mim, Deus está em você, Deus está em nós, nós carregamos Deus. Deus está dizendo isso: eu coloquei eu mesmo dentro de vocês. Então significa que nós vamos frutificar aquilo que está dentro de nós, significa que a santidade está dentro de nós. E os 12, queridos, eles foram chamados para ser santos, porque quando Deus os disse assim, que chamou os príncipes, disse para Ismael: você vai frutificar. O dar o fruto, ser santo como Deus, é uma das características da equipe de 12. A santidade, ou seja, os 12 existem para serem santos. E aqui a gente percebe que a segunda bênção é multiplicar essa santidade. Depois de frutificar, eu vou multiplicar. E isso fala, querido, sabe do que? Fala de influência, porque aonde uma equipe de 12 vai, essa equipe de 12 vai trazer a santidade de Deus. Onde uma equipe de 12 está, essa equipe de 12 vai trazer a presença de Deus. Onde a equipe de 12 está, essa equipe vai atrair o reino dos céus para aquele lugar, e ela vai se multiplicar, a atmosfera daquele lugar vai mudar, e haverá uma influência de ambiente naquele lugar, porque os 12 chegou ali, a unção de Deus está ali, o governo de Deus está ali, e tem que ser mudado aquele lugar. Amém, queridos? Ou seja, onde há uma equipe de 12, onde ela vai, se essa equipe, queridos, tiver fé e tiver esse entendimento, ela vai transformar aquele ambiente para a glória de Deus. Olha só, nós estamos aqui entendendo para que uma equipe de 12 foi formada.
Não é para ser status, não é para o pastor, para entrar ali no gabinete do pastor e você vai ver as 12 fotos num quadrinho dos 12 dele ali. Ou no gabinete da pastora e está as 12 fotos, não é status, não é posição, é serviço, é governo. Quando nós entendemos para que existe uma equipe de 12, queridos, essa equipe de 12 traz o reino dos céus para a terra, essa equipe de 12 traz a santidade de Deus para a terra, essa equipe de 12, ela é um milagre da multiplicação, porque ela vai liberar o que há no céu aqui na terra. Existe um propósito, por que sermos 12, queridos? Conseguem ver aqui o porquê é que Deus criou a equipe de 12? É isso que nós estamos entendendo hoje. Por que Deus criou essa equipe? O propósito dos 12, queridos, primeiro, é que ela é uma ideia de Deus. Segundo, é que eles são príncipes. Terceiro, é que eles frutificam e multiplicam a santidade de Deus. Mas, além disso, eles também levam essa influência do reino de Deus onde quer que eles chegam. Até aqui tudo certinho, vocês estão me entendendo? Que mais? Vejam a continuação do versículo. Olha só o que diz o texto que nós lemos. Diz: versículo 20, eles foram abençoados, Ismael ia fazer ele fecundo, frutífero, multiplicar extraordinariamente, geraria 12 príncipes, e deles farei uma grande... Qual é o propósito de formar a equipe de 12, que nós estamos aqui, o tema que foi escolhido? Forme os seus 12 e viva o milagre da multiplicação. Olha o texto como termina: e farei deles uma grande nação. Aqui está, queridos, um rema de Deus para nós, nesta noite. Quando nós pegamos esse texto, você vai ver que quando Deus pensa em algo grande, Ele pensa nos 12. Nós precisamos, de verdade, resgatar o conceito, resgatar o propósito dos 12 pela fé. É algo muito poderoso. É algo espiritual. E Deus foi tão lindo, Deus poderia ter colocado essa mensagem, queridos, no meio do congresso, no início, mas, através dos seus pastores, foi escolhido para ser a última ministração desta noite, deste congresso. Nós precisamos resgatar a origem pelo qual os 12 foram estabelecidos. Há um propósito nisso. Quantos aqui nesta noite, queridos, quer ver essa casa crescer, 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 multiplicar, multiplicar, ganhar não só os familiares, mas os vizinhos, os amigos, e encher essa cidade de discípulos de Jesus? Se existe alguém que quer isso, levante a sua mão. Tenho certeza que todos. Agora, qual é a maneira então mais apropriada para fazermos isso? Trabalhar com as equipes de 12. Trabalharmos como equipe. Uma das coisas, queridos, que faz com que os ministérios rompam na visão é acreditar que essa visão vem de Deus. Ela vem do Senhor. Agora, tudo que nós vimos aqui, os 12 são ideias de Deus, são príncipes de Deus, eles possuem a bênção para frutificar, eu desliguei e liguei de novo aqui, deu certo. Agora, isso que nós vimos, queridos, eu sei que já são 20 horas. Normalmente o culto termina praticamente esse horário.
Nós vimos isso aqui no Velho Testamento, eu só quero concluir, e nós vamos encerrar e concluir entendendo o que são os 12 no Novo Testamento. Eu creio que vocês acreditam comigo que o Novo Testamento, como eu disse ainda há pouco, é a ratificação do que aconteceu no Velho. A primeira vez que o conceito equipe aparece no Novo Testamento foi quando Jesus disse aquele texto que nós lemos originalmente lá no início, que está em Mateus, capítulo 9, onde diz assim que ele vendo a multidão, ele teve uma grande compaixão dessa multidão, porque essa multidão andava desgarrada, errante como ovelhas que não tinha pastor, e então ele disse aos seus discípulos: a seara é enorme, é grande, mas os ceifeiros são poucos. E aí ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande mais ceifeiros para a seara. E aí no versículo 10 diz: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos para expulsar e para curar toda a enfermidade e todo o mal. Vamos aqui concluir, queridos. Agora vem Jesus, ele chega aqui na terra, ele é o rei. E se ele chega aqui, significa que se ele é o rei, ele veio então estabelecer o seu reino, o reino do seu Pai. Essa era a mente de Deus. Se há um reino, há um governo. Se há um governo, esse governo tem que ter uma equipe para governar juntamente este reino. Jesus, então, sendo o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, ele poderia muito bem fazer tudo isso sozinho. Ele era o Rei dos Seis, Senhor dos senhores, mas sabendo que a mente de Deus, a mente do seu Pai, que ele simplesmente quer respeitar o propósito da origem do seu Pai, Jesus então, respeitando a mente do seu Pai, qual é a mente do seu Pai? Onde há um reino, vai se manifestar e vai ter uma equipe para governar. E Deus então usa esses 12 que havia sido estabelecido lá no Velho Testamento, os 12 príncipes para governar. Então o princípio aqui é: se há um reino, há uma equipe. Então Jesus escolhe os seus 12, foi isso que Jesus Cristo, queridos, foi por isso que ele não trabalhou com 5, não trabalhou com 7, não trabalhou com 10, nem com 11, nem com 13, mas com 12, porque esses 12 era o que daria poder para ele governar os reinos, porque era o que estava na mente do seu Pai. É claro, queridos, que antes do poder, primeiro eles são chamados, a Bíblia diz que eles são chamados para ser discípulos. Eles já não receberam poder de uma vez. A Bíblia diz que chamou para si e os treinou, os formou como discípulos. Eu não vou me deter nisso para a gente não ficar aqui muito tempo. Aliás, eu nem vou entrar nesse ponto, porque todos aqui sabem que o discípulo, ele é a extensão do seu líder. O discípulo é alguém que quer aprender mais. Os 12, queridos, nunca devem deixar de ser discípulos. Eles sempre têm essa característica. Um 12, por mais que ele se torne um grande líder, ele nunca deve deixar de ser um discípulo, porque um discípulo sempre deve ter um coração que quer aprender mais. E embora eles já fossem príncipes no conceito de Deus, o 12, mas antes eles precisavam ser treinados. Quando Jesus chama os 12, no conceito de Deus já eram príncipes, mas eles precisavam ser treinados para se tornarem esses homens de autoridade. E foi isso que eles tiveram, ou teve que acontecer. Antes eles tiveram que ser discipulados. E aí, pulando esse ponto, então a Bíblia diz assim: bom, agora que eles já são meus discípulos e eles vão aprender comigo, eu vou então ensiná-los a expulsar demônios, eu vou ensiná-los a curar os enfermos. Depois de fazer isso, a Bíblia diz que eles foram enviados. Quem crê, queridos, aqui em coisas sobrenaturais nesse lugar? Eu creio. Você crê nisso, sim ou não? Coisas sobrenaturais. Olha a mente de Jesus. Ele diz assim: o meu reino vai continuar sendo implantado na terra, porque este
esta é a mente do meu Pai. Então eu vou levantar os 12 que vão expulsar demônios, que vão curar os enfermos. A evidência aqui, queridos, de que o reino de Deus havia chegado naquele lugar, no tempo de Jesus, é que aonde havia um espírito oprimido, era expulso, e essa opressão não estava mais sobre aquela pessoa. A evidência de que o reino de Deus havia chegado em algum lugar no tempo de Jesus, é que aonde havia um espírito de enfermidade, os 12 chegavam, eles oravam, e aquelas pessoas eram curadas. Aonde havia uma evidência de que o reino havia chegado, queridos, é que aonde havia uma autoridade legal do reino das trevas, chegavam os 12 e eles eram a autoridade legal do reino de Deus para expulsar aquele governo clandestino, aquele governo ilegal. Então por que é que Jesus levantou os 12? A primeira menção do Novo Testamento, nós vemos aqui, Jesus levanta os seus 12 para expulsar um governo ilegal de Satanás aqui nesta terra, um governo clandestino do inimigo, e ele faz isso com autoridade. Ele diz assim: eu vos darei poder para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Consequentemente, os 12, que eles têm o poder para mudar uma atmosfera, os 12 têm poder para mudar uma liderança espiritual maligna que estava governando. Onde nós entramos como parte de uma equipe de 12, nós somos a autoridade legal de Deus naquele lugar. E por último, além de ser esses que expulsavam essa autoridade clandestina, a Bíblia diz que eles receberam poder para curar os enfermos de todo o mal. Todos nós sabemos, queridos, que há um curso de maldade na terra por causa do pecado, infelizmente, que tem levado a humanidade a ficar cada vez mais doente, seja doença física, seja doença emocional. Existe uma estatística que no ano de 2040 haverá 50% da população, mundialmente falando, sofrendo de depressão, sofrendo das doenças psicossomáticas. 2040 não está longe. Metade, quase 4 bilhões de pessoas sofrendo desses tipos de doenças. E quando Jesus levanta os 12 para curar os enfermos, significa que ele levanta uma equipe para interceptar o curso da maldade em algum lugar. E queridos, quando chega uma equipe de 12, ele chega ali e diz assim: basta, basta, aqui não mais. Por quê? Porque esses 12 estão representando um reino nesta terra. Existe um propósito, queridos. Uma equipe de 12 se levanta para que a maldade seja freada. Dali para frente, a bondade de Deus entra no lugar da maldade. O favor de Deus vem no lugar. A graça de Deus, os milagres de Deus, a glória de Deus. E eu quero terminar com a ideia inicial. Qual foi a nossa ideia inicial, queridos? Se a gente não entende o propósito inicial, se a gente não entende qual é o propósito do qual foi criado tal coisa, nós abusamos dessa tal coisa. Imagina eu usar essa taça de vidro para pregar um quadro. Vou abusar por não conhecer o propósito e vou destruí-la. Se a gente, queridos, não conhecer o propósito original da equipe de 12, nós vamos abusar disso. Se nós não entendermos o propósito dos 12, nós não teremos autoridade nessa equipe de 12. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé, gostaria de chamar aqui a equipe, ministério de adoração. Eu quero orar com vocês. Queridos, se nós entendermos pelas Escrituras o porquê, a intenção original de nós termos uma equipe nesta cidade de 12, e esses 12 ter os seus 12 formando os seus 144,
Se nós entendermos, queridos, esta ideia original de termos uma equipe nesta igreja, querido, escute isso, a visão vai ter outra força. A visão vai ter uma unção fresca. A visão vai ter uma nova glória, como diz o texto, a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Então, para que você fique com isso dentro da sua mente, também no seu espírito, os 12 é uma ideia de Deus. Os 12 são príncipes, e aonde eles estão, eles governam, eles têm autoridade. Esses príncipes, eles representam o rei. Quem é o rei? Jesus. E como representantes legais de Jesus, aqui na terra, daquilo que é feito nos céus, há uma representação desses 12 aqui na terra, queridos. Significa que aonde nós estamos, onde esta equipe está, nós estamos trazendo o reino de Deus para essa terra. Nós estamos trazendo a vontade de Deus para essa terra. No céu não tem doente, então onde chega uma equipe de 12, ele traz o reino de Deus, a cura, e as pessoas são curadas. No céu não tem oprimidos, e aí nós cremos então que onde chega essa equipe, todos são libertos. No céu não tem famintos, nós cremos então, queridos, que haverá uma transformação social na nossa cidade, por causa dessas equipes governando. Então eu quero orar com vocês nesta noite, porque eu quero terminar dizendo, queridos, que ouçam-me assim, com todo o coração, nos 12 não há nada místico. Infelizmente, às vezes as pessoas acham que existe uma magia nos 12, não há nada disso. Nos 12, queridos, não há um misticismo, não é nada disso que existe na equipe. É apenas uma compreensão. Nos 12 é apenas uma revelação. Aliás, eu vou um pouquinho mais fundo que isso. Os 12 é uma decisão. Quem pode dizer aqui comigo, queridos? No sentido, não precisa expressar através da sua voz, mas é apenas uma decisão de acreditar no plano original que Deus deixou escrito na sua palavra, ou seja, eu vou crer e por isso eu verei a glória de Deus. Queria que você fechasse os seus olhos nesta noite e você pudesse orar dizendo: Senhor, eu quero quebrar todo misticismo, todo engano, tudo aquilo que talvez entrou no meu coração de uma forma equivocada, de uma forma errada, por não conhecer o propósito de ser parte de uma equipe de 12, eu simplesmente rejeitei isso, eu não quis isso, eu não entendia. Pai, nesta noite nós queremos orar para que essa compreensão, essa revelação, essa decisão, Senhor, se torne algo muito comum, da gente entender o plano original, daquilo que Deus deixou escrito na sua palavra. Os 12 têm uma bênção de frutificar, de multiplicar. Os 12, Senhor, têm uma bênção para se tornarem uma grande nação. Onde a visão entra, Senhor, haverá uma grande igreja naquela cidade para impactar, para influenciar aquela cidade. E nós cremos que esse congresso, na visão celular dos 12, meu Deus, vai trazer aqui um grande impacto sobre esta cidade. Os 12 são discípulos, são pessoas que estão em constante evolução, que estão em constante aprendizado. Os 12, Senhor, são aqueles que têm o poder de Deus para expulsar o governo clandestino, para interromper, Senhor, o curso da maldade, das enfermidades. Os 12 têm o governo de Deus sobre os seus ombros, é uma ideia do Senhor, e nós queremos orar nesta noite, Pai, para que todo ensino, tudo aquilo que entrou no coração de uma forma equivocada, errada, sem compreensão, e às vezes houve até abuso, Senhor, nesse contexto da equipe de 12, nesta noite, Senhor, traz ao nosso coração neste lugar uma compreensão correta,
correta, uma compreensão, Senhor, de nós tomarmos uma decisão, Senhor, de fazer parte de uma equipe, Senhor, de desejar, Senhor, fazer parte da equipe dos nossos pastores, dos pastores locais, dos pastores das congregações, dos líderes aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu creio, se eu perguntar aqui, Senhor, nesta noite, quem gostaria de ver a sua cidade, ou esta cidade levantada, esta cidade governada por Deus, se eu pedisse aqui, Senhor, para as pessoas levantarem as mãos, muitos se levantariam, quase todos, meu Deus. Se eu pedisse aqui, quem é que gostaria de ser um instrumento nas mãos de Deus, de transformação, Pai, eu creio que muitos gostariam de fazer isso. Se nós perguntarmos aqui, quem é que crê que Deus tem um plano para esta casa, aqui no Espírito Santo, eu creio que todos levantariam as suas mãos, Senhor. Se nós perguntarmos aqui, quem quer ajudar esta casa a se multiplicar, a crescer, quem pode, Senhor, fazer isso, eu creio que todos poderiam fazer isso. Pai, se nós perguntarmos aqui se esta casa, esses irmãos creem que dias melhores virão, que algo novo está vindo à luz, tenho certeza que todos levantariam as suas mãos, Senhor, e diriam: sim, eu quero, eu acredito no projeto, na visão que Deus tem para este lugar. Então, Pai, entendendo isso, eu quero declarar nesta noite, Senhor, há tantas outras igrejas nesta cidade, Senhor, mas por que, Pai, esses irmãos estão aqui nesta igreja? Porque essas pessoas, Senhor, estão na igreja celular, no governo dos 12, Senhor, eu creio, é porque Deus tem uma unção de conquista para essa igreja, Deus, é porque Deus tem uma unção de conquista para esse ministério, é porque Deus tem uma unção de autoridade espiritual para cada um desses irmãos, que vão transformar o ambiente onde eles estão, Senhor, eles vão ser usados com autoridade. O Rei Jesus Cristo, oh meu Deus, estará à frente governando para que haja uma transformação, uma mudança nesta cidade, em nome de Jesus Cristo. Eu creio que haverá uma mudança no governo desta cidade, Senhor. Eu creio que esses irmãos vão provocar tudo isso, Senhor, e as suas gerações de 12 serão governo nesta cidade, através da oração, através do jejum, através da intercessão, através da frutificação, da multiplicação, através do entendimento correto, Senhor, do que a Bíblia nos ensina sobre fazer parte de uma equipe. Levante as suas mãos aos céus. Pai, eu quero orar nesta hora, para que todos aqui, Senhor, nesses próximos meses, nesses próximos anos, meu Deus, tenham um entendimento assertivo, Pai, do verdadeiro significado do que é ser e fazer parte de uma equipe de 12. Eu quero declarar que no Espírito Santo, Rio Grande do Norte, não haja nenhuma distorção com relação a isso, Deus. Pai, traz uma revelação, uma pureza, Senhor, uma centralidade, Senhor, no coração desta igreja, do meu amigo, do meu irmão, do meu colega, Senhor, pastor Cleófas, e da minha amiga, Senhor, pastora Gorete, que eles sejam, Senhor, esses homens, esse homem e essa mulher de Deus neste lugar, meu Deus, como uma referência, que ele tenha, Senhor, esses 12 como Arão e Hur ao lado deles. Pai, que Deus complete a equipe deles neste lugar, Senhor, que a pastora Gorete complete a sua equipe, o pastor, Senhor, viva com a sua equipe, que a equipe deles forme os seus 12, os 144, Senhor. Nós declaramos uma extensão, uma multiplicação neste lugar, Senhor, através da equipe de 12, e eu quero orar nesta hora, Senhor, para que haja essa compreensão de uma forma bem profunda sobre o chamado, Senhor, do que é ser parte de
uma equipe, porque como nós estamos aqui declarando, como foi nos dado o tema nesta noite, eu sei que isso veio do teu coração, Pai, nós queremos desafiar no reino espiritual, que esta igreja forme os seus 12 e viva o milagre da multiplicação, forme os seus 12 e viva o milagre da multiplicação. Diga isso a você mesmo, diga: eu vou formar a minha equipe de 12 e vou ver a multiplicação na minha vida, no meu ministério, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de convidar a pastora Priscila. Eu quero orar nesta hora pelo pastor Cleófilo, pastora Gorete. Eu quero orar por você.